Fala, moçada. Cansado pra caramba. Também dormindo tarde toda noite. E hoje eu quase que vou dormir sem gravar nada, hein? Falei, não, vou dormir. Aí eu falei, puxa, tem que resolver aquele problema pro Luiz. Aí, postei aí agora, né? O problema aí de geometria. Eu ainda não descobri de que escola militar é, mas ele vai entrar no Milquemate porque ele tem uma cara de ser de escola militar, tá? É do paralelogramo ali com com 6 círculos dentro, né? Dá uma olhada ali, é um problema bacana, tá bom? Hoje eu não tenho muito o que falar não, né? Hoje eu consegui colocar uma rede ali aqui em casa. Amanhã eu vou dar uma dormida na rede, né? A reforma acabou, graças a Deus. Já está instalado lá as coisas que precisa. Daqui a pouco o inquilino vai entrar. Tem uma coisa que eu lembrei agora, né? Tem que fazer o contrato de aluguel e tem que redigir ali um contratinho. Sabe como é que é contrato, né? História assim, palavreado de leis, né? É chatinho, eu acho chato. Eu, minha mãe é advogada, mas eu nunca gostei muito de direito não, sabe? Eu lembro quando eu estudava no Colégio Militar lá em Brasília, estudei no Colégio Militar em Brasília, e em 1988, vocês sabem o que aconteceu em 1988? A promulgação da Constituição, Constituição de 1988. Eu estava na oitava série, se eu não me engano. E na oitava série a gente tinha aquela matéria OSPB, Organização Social e Política Brasileira, né? Foi o mais perto que eu tive assim de aprender mesmo como é que funciona o Congresso, o que fazem os senadores, o que faz o presidente, o judiciário, né? Vocês, vocês já têm noção disso? Isso é muito importante. E eu só vim a conhecer isso mais a fundo assim nos meus últimos 5 a 10 anos, na verdade, tá? Eu sempre fui muito alienado à política, sempre fui muito alienado à política. Mas é muito importante a gente conhecer a política, né? Não necessariamente para assim, a gente ser candidato ou qualquer coisa, não. Mas é importante a gente saber como é que funciona, né? O que está em jogo, como é que se divide os três poderes, né? Não é como está sendo hoje no Brasil, tá? O que está acontecendo hoje no Brasil é uma aberração, né? O que está acontecendo hoje no Brasil é uma aberração. Se você se aprofundar um pouquinho, você vai ver que esse Supremo Tribunal Federal aí não está agindo de acordo com a lei, tá ultrapassando o que tem que realmente fazer. Esses juízes do Supremo Tribunal Federal são todos uns vendidos, tá? Eles na verdade só estão buscando o interesse daqueles que indicaram eles lá, né? Aquilo ali uma safadeza desgraçada, né? Os caras estão tirando poderes, fazendo bagunça, abrindo inquérito louco, que não são eles que solicitam abertura de inquérito, estão cerceando aí a liberdade de expressão. Isso aí logo logo vai ter que acabar essa porcaria aí. Esse Supremo Tribunal Federal vai ter que ser fechado, tá? Porque isso do jeito que está acontecendo aí está tudo errado, tá tudo errado. Agora, finalmente, nós estamos entrando numa democracia correta, né? Com independência dos poderes, não totalmente ainda, mas o poder executivo e o legislativo agora estão agindo com independência um do outro, né? Não tem mais aquele tomar lá da cá, porque se tomar lá da cá, isso daí está tudo errado, né? Você oferece uma coisa em troca de outra e ninguém decide pela própria cabeça, né? Na verdade, decide pelo dinheiro que vai ganhar, né? Agora, o próximo passo, na minha opinião, é acabar com o financiamento da campanha. O cara quer fazer campanha, faz com o teu próprio dinheiro,
Então não faz campanha nenhuma, acabou. Acabou. Nem financiamento público, nem financiamento privado. Acabou. O cara vai, não, vou participar da campanha, então agora você vai ser monitorado e todo o dinheiro que você mexer aí tem que ter origem lícita e escambau. Tá uma bagunça esse país. Mas em 1988, a gente estudava o SPB, Organização Social e Política Brasileira. Era um livrinho verdinho, pequenininho, e tinha várias coisas ali. Daí, quando foi promulgada a Constituição, foi mais ou menos no meio do ano, por aí, né? Eu lembro que o professor falou assim, olha, agora vocês vão pegar esse livrinho aqui do SPB e vão guardar esse livrinho, porque a gente não vai mais usar esse livrinho esse ano. Eu quero que cada um de vocês compre uma Constituição, essa nova que foi promulgada, e nós vamos estudar a Constituição. Aquilo ali, eu falei, ih, caramba, não sei porquê, nunca gostei. Aí comprei uma Constituição e eu fui ler aquela porcaria, não entendia nada, não entendia nada. Era muita leitura, eu nunca fui bom de leitura. E aquilo lá, nossa, eu fiquei uma loucura, aquilo lá eu fiquei louco com aquilo. Aí fizemos a primeira prova, eu me ferrei. Aí eu não lembro, eu acho que a gente fez umas duas provas, eu me ferrei. Eu sei que eu fui para recuperação. E esse professor ele falava assim, ó, quem gosta de estudar, repete o ano. Quem gosta de estudar, repete o ano. Aí a gente fala, pô, mas como é que, se o cara gosta de estudar, por que ele repete o ano? Porque se ele gosta de estudar, ele estuda e passa direto e vai embora, né? Mas ele fala assim, não, quem gosta de estudar, repete o ano. Porque imagine, você vai passar mais um ano estudando tudo aquilo que você já viu no ano passado. Então são 2 anos, você gosta de estudar, então você vai ver 2 vezes, você vai ver dobrado o assunto, né? Aí eu falei, não posso reprovar, e eu iria reprovar só por causa do SPB, só por causa daquela porcaria da Constituição. E o professor, ele tinha feito uma indicação assim de quais eram as leis, né, os artigos, os parágrafos que era para a gente ler e tal, e sobre o assunto. E ele fazia uma prova assim, ele colocava assim na prova. Fulano comprou um carro e aconteceu isso, papapá, papapá. Ele colocava uma situação, um problema bem interessante. E a gente tinha que, de acordo com os artigos da Constituição, enquadrar o que era aquilo ali, o que tinha acontecido e tal. Faz tanto tempo que eu nem lembro, né? 88, 98, 2008 e 18, ó, mais de 30 anos atrás, né? Pô, eu tinha o quê? 15 anos? Caramba. Tá? 14, 15 anos, caramba. E então aí eu falei, aí, pô, aquilo lá era complicadinho, assim, era chato, né? E eu fui para recuperação, falei, não, eu não posso reprovar, não vou reprovar por causa disso aí. Aí eu peguei aquela Constituição, peguei todos aquelas folhas, aquela folha que ele tinha indicado todas as leis, li cada uma, aí eu escrevia do lado o resumo, o que eu tinha entendido daquela lei. Aí lia a outra e escrevia do lado, lia a outra e escrevia do lado. E a gente podia levar aquela folha para a prova. E eu fui com aquela folha lá. Eu acho que arrebentei naquela prova. Mas foi a única vez assim que eu me dediquei um pouquinho para entender um pouquinho. Passei, né? Passei. Tirei o notão, passei e corri para o abraço. Né? Mas eu lembro que quando eu terminei e eu vi o resultado que eu passei, eu falei, agora quero ver isso aqui nunca mais na minha vida. Né? E fiquei aí o idiota útil, né? Aquele idiota repetindo as coisas que a gente vê na televisão, que a Globo passa, não é só Globo, né? Mas jornais, do modo geral, qualquer jornal, qualquer televisão, é difícil um veículo de comunicação informar a gente de forma adequada, né? Portanto, a gente buscar pessoas especializadas, né? Pessoas que têm conhecimento mais aprofundado das coisas. Na internet tem bastante aí, né? Se vocês acessarem o canal lá e procurar os canais que eu estou inscrito lá, é capaz de achar alguma coisa interessante lá, tá? É interessante. É importante a gente saber o que está acontecendo no país, né? Apesar que isso não vai mudar muita coisa.
né? A gente é um, né? A gente é um. Eles falam tanto de sociedade civil organizada. As pessoas têm que se organizar, têm que se organizar, assistir palestras, conversar, né? Se envolver um pouco na política. Você quer ver como é que eu me envolvi na política esse último ano, esse último período? Depois que eu saí dos Correios, né? Lá nos Correios a gente tinha um plano de saúde lá, né? O plano de saúde lá agora tá todo avacalhado, agora os caras pagam mensalidade, é uma loucura, né? E, e os médicos estão tudo descredenciando lá do plano de saúde, tá ficando uma porcaria. Depois que eu saí do Correio, né? Uma das coisas que minha esposa falou, não, não sai do Correio, e aí, a gente não vai ter plano de saúde? Falei, não, a gente vai usar a saúde pública. Ela falou, não, você tá doido? A gente vai morrer naquelas filas, naqueles hospitais, tá louco? A gente não vai ter assistência nenhuma, né? É o maior medo das pessoas, né? Acha que não vai ter nada, né? Mas não é bem assim também, né? Aqui em Curitiba pelo menos funciona assim, é bom até, sabe? Depois que a gente, e eu falei assim, olha, eu falei para minha esposa, não, a gente não tem que ter medo não, tem que encarar aí assim. A maioria dos brasileiros não tem plano de saúde. Como é que eles vivem? Estão morrendo? Então, se for assim, a gente tem que morrer também, acabou. A gente vai se submeter ao que o Estado dá pra gente. E é isso aí. E é isso aí. A gente tem que, enquanto a gente paga para não se envolver, a gente aceita o que o governo dá, entendeu? Então, quando eu comecei a usar a saúde pública, quando eu vi uma coisa errada, eu fazia reclamação. E daí a chefe aqui do postinho de saúde aqui perto de casa, me chamou lá, ela falou, olha, nós temos uma reunião aqui uma vez por mês, na primeira terça-feira do mês, uma coisa assim. Então, se você gostaria de participar, seria bom para você ver como é que está acontecendo. E daí eu fui lá, foi quando eu comecei a me envolver, é isso que eu estou dizendo. Se envolver com política não quer dizer que você tem que ir lá conversar com o vereador, o senador, ou não sei o quê. Isso é bom também às vezes, tá? Mas se envolver com as políticas públicas. Você saber como é que funciona a saúde pública da sua cidade, você saber como é que funciona, é, o que mais? Como é que funciona o transporte público, como é que funciona a escola municipal, como é que funciona a escola pública aí perto da sua casa, né? Porque hoje quem tem dinheiro sabe o que faz? Paga um plano de saúde, paga uma escola particular para os filhos, e a escola pública? A escola pública que se dane. Por isso que a nossa educação tá essa bosta que tá. Essa é a verdade. A educação pública do Brasil tá uma porcaria mesmo. Tá uma porcaria. Agora aí o Ventral, não sei se vocês viram lá, já viram a entrevista do Abraham Ventralbe. Veio, vem, entra Ubi. Ventralbe. Assista lá, o cara é bom pra caramba. Vai assistir o que o cara tá falando, você vai ver com um olhar crítico, vai ver como é que tá a educação do nosso país. Tem que mudar essa porcaria. Tem que mudar essa porcaria. Eu tô fazendo a minha parte, né? Eu tô querendo aqui, esse canal aqui é gratuito, né? Como eu falei, eu estou ganhando aí US$ 6 por dia, é uma mixaria, né? Estou dando minhas aulinhas aqui, aula particular aqui e ali, né? Mas estou fazendo a minha parte. Não existe uma... A gente fala de analfabetismo funcional. O que é analfabetismo funcional? O analfabeto, né? Para você ter uma ideia, eu estava vendo uma pessoa falar sobre a leitura das crianças, né? Então tem criança que ela chega numa certa fase escolar que as pessoas pensam que ela sabe ler, mas ela não sabe ler. Só, mas como é que ela não sabe ler? Não, ela não sabe o som das letras. Ela decorou que aquela palavra, aquele estilo, aquele jeitão é a palavra tal, mas ela não lê letra por letra.
ela vê aquela palavra, C-A-S-A, né? Ela fala, essa palavra é casa. Mas ela não sabe fazer C-I-U-A-K, S-A, sa. Mas quando o S está entre duas vogais é za, casa. Ela não sabe falar isso. Ela decora, entendeu? Isso é um analfabeto. É um analfabeto funcional. Não sabe ler. Não sabe o fonema das letras. Não sabe o som das letras. Se não sabe o som das letras, também vai ter dificuldade em entender o sentido das palavras uma do lado da outra. E como é que o analfabeto funcional em matemática? O analfabeto funcional em matemática, ele decora a resolução. É o que acontece nas escolas. Eu já vi professora que ela dava sempre os mesmos problemas, as mesmas provas, as mesmas coisas, o mesmo jeitinho. Ela ensinava, ela fazia os alunos repetir aquela resolução em sala de aula para repetir na prova e fazer igual na prova e tirar nota boa na prova. Mas será que elas sabiam alguma coisa? Sabiam nada. Sabiam nada. Entendeu? Então a gente tem que lutar contra esse analfabetismo. O analfabetismo funcional, que é o analfabetismo em matemática, em física, né? O analfabetismo em ciência, né? Cada coisa assim. Ah, sabe o que é o trovão? É quando uma nuvem bate na outra. Faz prrr. Tem gente que acredita que é isso aí mesmo que acontece. Tem gente que acredita que é isso mesmo que acontece. Analfabetismo em história, né? Analfabetismo em história. Tem gente que não sabe como é que a humanidade começou. Eu há um tempo atrás indicava aí os vídeos do Brasil Paralelo. Muito bom. Vai ver a história do Brasil lá no. São seis episódios lá da história do Brasil. Eles começam a falar sobre a história da humanidade até chegar na história do Brasil. Muito interessante, muito interessante. Até estou para assistir de novo. Então a gente tem que deixar de ser analfabeto, analfabeto político. Analfabeto político é esses bando de vagabundo aí que vão fazer protesto a troco de pão com mortadela. De vez em quando aparece um aqui dando dislike nos vídeos. Os caras são uns loucos. Os caras vêm dar dislike aqui e dizer: bando de acéfalo. Acéfalo é ele que não sabe nenhum teorema de Pitágoras. Entendeu? Então é isso aí, gente. Vamos estudar. Vou dormir, tomar um banho rapidinho, vou dormir, tô cansado. Vamos ver se amanhã eu vou render um pouquinho mais, vou ter que dar uma aula de tarde, mas acredito que de manhã eu posso vir aqui e render e resolver algumas questões, tá bom? Então é isso aí, vamos estudar, vamos ajudar os outros, tá? Ajude os outros a deixar de ser analfabeto, vamos ensinar com calma, educação e vamos ajudar os outros a desenvolver o raciocínio, sem decoreba, sem decorar a resolução. Vamos entender, vamos conseguir trilhar ali o caminho pelas questões, entender o sentido, entender quais as ferramentas usar, tá bom? É isso aí, vamos que vamos, vamos estudar e até a próxima.